E se um livro não fosse só tinta no papel? Imagina uma experiência totalmente dinâmica, interativa, que de alguma forma responde à consciência de quem está lendo. Vamos pensar um pouco nessa frase. Ela é a porta de entrada para o mundo de Mebadon, uma fábula onde o texto, veja bem, não é feito de tinta, ele é feito da fibra de quem lê. É um lugar onde o tempo não corre em linha reta, ele converge. Então a gente vai acompanhar a jornada de Heinegard, o nosso protagonista, por essa terra toda mística. Mas o pulo do gato aqui é o seguinte: a participação dele molda ativamente o mundo ao seu redor. E nessa jornada, o Heinegard encontra uns instrumentos, digamos, bem diferentes. Tem um lago que não reflete o rosto, mas a intenção, uma forja que molda o metal com o ritmo do coração, com a respiração, um compasso que mede emoções, e até umas teias de luz que reagem à qualidade da atenção. O ponto-chave? Nenhuma dessas ferramentas funciona sozinha. Elas dependem da participação interna dele. E é aqui que a coisa toda vira de ponta cabeça. E se essa magia toda não for só fantasia? Se for, na verdade, uma grande metáfora para uma estrutura sistemática, uma tecnologia da consciência que a gente pode aprender a usar? Bom, aqui a gente chega no coração da ideia, o leitor como co-criador. É uma mudança de paradigma mesmo, né? Sai daquele consumo passivo para uma criação ativa. É aqui que entra o conceito de literatura quântica. A consciência de quem lê não apenas absorve, mas participa. Ela molda ativamente o significado do que está escrito. Para ficar bem claro, vamos ver essa comparação. De um lado, a leitura tradicional, que a gente pode chamar de newtoniana. O texto está ali, parado, fixo, a gente lê para extrair um significado que já está na página. Do outro lado, a literatura quântica. Aqui, o texto é um campo de potencial. Ele existe em vários estados ao mesmo tempo. E é a consciência única de quem lê que colapsa todo esse potencial em um significado específico, pessoal, e que pode transformar. Então, o princípio fundamental é esse. Quem lê não é um espectador, alguém de fora, olhando para dentro. Não, é um participante ativo. A atenção, a consciência da pessoa, tudo isso ajuda a criar a própria realidade da história. A metáfora com a física quântica aqui é bem direta e, nossa, muito poderosa. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Aqueles elementos mágicos da história de Mebadon, eles não são só fantasia. Eles são, na verdade, metáforas para técnicas bem específicas que podem ser repetidas. E essa tabela aqui mostra essa tradução de um jeito brilhante. Olha só, o lago que lembra vira a técnica da lacuna intencional. É um espaço deixado de propósito no texto para ser preenchido com a experiência de quem lê. A forja silenciosa se torna a transformação rítmica, que é usar a própria respiração para dar sentido à experiência. O compasso vira uma linguagem multidimensional para a gente mapear nosso mundo interior. E as teias invisíveis representam a conexão co-criativa, que une quem lê, o texto e a intenção de quem escreveu. E no fim das contas, o ponto central é esse: a mudança de foco. Isso não é só uma teoria literária, é uma metodologia prática. O objetivo é que a literatura não apenas descreva a transformação, mas que ela seja o gatilho da transformação. E claro, essa evolução não acontece de uma hora para outra. É um processo, um caminho, com estágios bem claros de desenvolvimento. A jornada geralmente começa como um leitor passivo, buscando um significado fixo. Depois, se evolui para um participante ativo, que já começa a preencher as lacunas com a própria experiência. O próximo passo é o co-criador consciente, que cria ativamente o significado junto com o texto. E, por fim, o criador autônomo, que já consegue aplicar esses princípios para ajudar outras pessoas e até criar suas próprias obras. E essa ideia não surgiu do nada. Ela é uma evolução de conceitos que já existem há tempos na literatura. Essa citação da teoria da resposta do leitor mostra que a sementinha dessa ideia de participação já estava lá. A literatura quântica só pegou essa semente e a transformou numa tecnologia consciente. E o que torna isso tão poderoso é que não estamos falando de algo subjetivo, de um sentimento. É uma ferramenta com impacto que dá para medir, como os dados a seguir vão mostrar. A neurociência entra em cena para comprovar. A prática da leitura quântica, de fato, gera mudanças estruturais e funcionais profundas no cérebro. E os números são impressionantes. A leitura tradicional aumenta a conectividade entre os hemisférios do cérebro em uns 15%.
Já a leitura quântica causa um aumento de 340%. É uma demonstração clara de como o cérebro se organiza para processar as coisas de um jeito muito mais integrado. E o impacto na criatividade também é notável. Um aumento de 240% na originalidade, medido por um teste padrão chamado teste de Torrance. É um benefício bem tangível. E agora, talvez o dado mais forte de todos: o potencial terapêutico. Ensaios clínicos mostraram uma redução média de 73% nos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. É uma ferramenta de cura realmente notável. E as aplicações são muitas, vão desde a terapia até a educação, onde conceitos abstratos de repente viram experiências reais, e até mesmo dentro de organizações para melhorar a colaboração. No fim, é uma tecnologia para o desenvolvimento humano em vários níveis. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Depois de toda essa jornada, a pergunta que realmente importa não é sobre o que a história quis dizer, Mas sim, o que a história decidiu em mim, o que ela ativou, o que ela moveu, o que ela transformou aqui dentro. Essa é a verdadeira essência da literatura quântica. Não se trata de decifrar um texto, mas de permitir que o texto nos decifre e nos transforme,